Ai, estou tão chateada, preocupada. Nossa, esse tempo de pandemia tem sido bem difícil, né? Afinal de contas, a gente não sabe quando vai acabar. A casa fica uma bagunça, todo mundo aqui em casa. O serviço de casa não termina. Olha, eu estou esgotada. Nossa, eu não estou aguentando. Ai, que canseira. Oi, amor. Tudo Oi. bem? Oi, como é que está o home office? Tudo bem? Tudo. Trabalhando bastante, mas tudo bem. E você? Que bom. Tô bem. Então tá bom. Eu vou fazer algumas coisas ali, tá bom? Depois eu espero o jantar, tá? Ok. Quando estiver pronto, você me chama. Sim. Vocês estão vendo? É assim. E nem quis saber por que eu estou assim, por que eu estou cansada. Nem conversa comigo. Fica trancado lá no quarto, no escritório, trabalhando, e eu aqui lidando com tudo isso. Nem sabe o que está passando dentro do meu coração. Como que será difícil a comunicação do casal, né, gente? Em tempo de pandemia, então, aí, só Jesus na causa. Shalom, meu querido. A paz. Seja bem-vindo a este culto. E nessa noite nós queremos conversar com você um pouco, e você sentiu um pouquinho nessa encenação, como o diálogo é importante. A gente vive numa época onde se comunicar é essencial. É fundamental a comunicação. Pesquisas dizem que grande parte das discussões entre os casais, alguns dizem que até 90% delas, são por causa da falta de comunicação. Onde eu acho que ela tem que saber o que eu penso, ela acha que eu devo saber o que ela pensa. E o mundo hoje gira assim. E muitos casais são levados a brigas entre eles, entre os filhos, por causa disso, por causa de pequenos detalhes. E nessa noite nós queremos falar com você sobre isso. Nós queremos falar com você sobre a comunicação, sobre este assunto tão importante que o mundo tem falado, comunicação nas redes sociais. Você está na empresa, as pessoas falam, você precisa se comunicar. O mundo fala que você precisa ser um bom comunicador. E meu amor, eu queria perguntar para você nessa noite. Para ter uma boa comunicação, o que a gente precisa ter? Eu vou falar. Para a gente ter uma comunicação saudável e com os ingredientes que a Bíblia nos traz, nós não podemos esquecer de dois principais. O amor e o respeito. O amor e o respeito são dois parâmetros que a Bíblia coloca sempre no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, nos relacionamentos interpessoais. E nós vivemos épocas também, a chamada era da informação, em que nós temos muitas informações, mas também na mesma proporção uma dificuldade enorme de comunicação. Dificuldade em transmitir o que sentimos, o que pensamos. Porque, afinal de contas, gente, a comunicação, ela não se dá só pela fala. É pelos gestos, pelo corpo, pelos olhares. São tantas formas de se comunicar. Não é difícil encontrar uma esposa que sabe, que reconhece, por exemplo, o humor do marido na forma que ele entrou em casa. Sabe, naquela batida da porta que ele deu, ou a forma que ele vem andando apressadamente, ou que ele já chega cobrando alguma coisa. Mas nós precisamos aprender cada vez mais a ter esse relacionamento e essa comunicação de forma saudável.
E nós vamos aqui, nesta noite, enumerar algumas dicas que podem melhorar a sua comunicação e deixar o ambiente da sua casa cheia de amor e respeito, né, amor? Isso é muito importante. E para começar, a gente queria ler um texto para você, onde Paulo fala sobre isso. Lá em Romanos, o texto diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha aí a dica. Não falei para vocês que era a palavra que dava esses 2 ingredientes importantes? Amor, ser cordial, que as palavras sejam adoçadas, que elas sejam emolduradas pelo amor, pela cordialidade. E também, seguindo o texto, fala, preferindo-vos em honra, respeito, consideração. Será que você já viu algum casal que, por exemplo, a esposa acaba com o marido e fala: nossa, meu marido é horrível, ele é terrível, eu não aguento, ele é muito chato, tem chulé, ele me atrapalha nas minhas atividades, e tantas outras palavras que não são tão doces. O coitadinho pode roncar, né? E aí a esposa fala para todo mundo que ele ronca. Ah, mas também tem marido que fala mal da esposa. Ah, só um pouquinho, né, meu bem? Mas estamos aqui para consertar tanto o homem quanto a mulher. Que as nossas palavras sejam doces, amáveis, cordiais, né? Então eu queria, nessa noite, o primeiro ponto que eu queria falar com você é atenção no falar. E nós queríamos apresentar aqui 2 casais. Você conhece um pouco da história deles, mas a gente queria estudar um pouquinho com vocês nessa noite. Eucana e Ana. Eucana e Ana, um casal muito especial. E eu vou falar um pouquinho de Eucana. Eucana era um homem que tinha 2 mulheres. Olha, naquela época era permitida, agora não é mais, hein? As suas 2 esposas, uma chamava-se Penina e a outra Ana. E elas tinham uma distinção muito forte. Penina era mãe de muitos filhos. Já Ana era estéril. E esta condição deixava Ana muito entristecida. Principalmente porque diz a palavra que Penina se utilizava dessas circunstâncias, dessa fragilidade, para deixá-la bem chateada. Diz a palavra que ela incomodava e jogava isso na cara dela, o que a aborrecia muito. Mas Eucana, seu marido, não. Amava Ana. E diz a palavra que na ocasião em que se trazia oferta para suas famílias, Eucana dava uma oferta para Penina, uma oferta para os seus filhos, e para Ana ele trazia 2 porções de ofertas, de tanto que ele amava, a despeito da sua esterilidade. Então o amor de Eucana por Ana era evidente. Mas vamos nos deparar com um discurso, com uma fala de Eucana para Ana. Lê para nós, amor. 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nossa! Será que Eucana não entendia o que ia no coração de Ana? Da tristeza que ela tinha, da fragilidade que ela tinha, de não conseguir procriar, e também da situação constrangedora que ela vivia com Penina. Mas Eucana não observou isso, e ele a questionou, a cobrou uma postura diferenciada, mas a alma dela estava bem abatida. Podemos dizer que ela estava num processo depressivo, porque ela só chorava, não comia, estava muito triste. E o seu marido não foi tão sábio em conversar com ela, porque ele não entendeu a dor e a necessidade que ela tinha de ter essa solução para a vida dela. Por isso, eu acho que aí fica um grande desafio para os homens. Nem sempre as mulheres falam tudo aquilo que elas estão sentindo. Por isso, é muito importante nós compreendermos o nosso cônjuge.
É muito importante você compreender um olhar da sua esposa, um olhar do seu marido, um gesto, às vezes o silêncio. É muito importante você ter essa sensibilidade. Uma dica também que nós queremos dar é para evitar cobranças. Aqui não vale a pena, muitas vezes, ficar cobrando uma mudança. Por que você está assim? Eu não quero que você seja assim. Gente, o mundo hoje, corporativo, acadêmico, ou seja o que for, ele já é carregado de cobranças e sempre depositando em você uma expectativa maior. Às vezes, nós queremos ter no nosso lar um lar de aconchego, em que realmente eu posso ser como eu sou, em que eu posso ser frágil sim, em que eu posso chorar, que eu posso até me entristecer, e que eu tenho lá alguém para me ajudar, me apoiar nesses momentos de dificuldade. Não alguém que fala, não aceito você estar assim. Nossa, mas você está triste? Por que você está chorando? Nossa, parece manteiga derretida. Ou seja o que for, nós precisamos entender e compreender. E como o Robson falou, eu quero deixar também uma palavra para as mulheres. Cuidado com o silêncio. Cuidado com a forma que muitas vezes nós não expressamos. E aguardamos que eles reajam e ajam assim. Quero contar uma pequena historinha que aconteceu comigo. Esses dias. Muitas vezes meu marido é um marido muito zeloso. Eu sou muito feliz porque ele cuida muito de mim. Então, algumas vezes por vários meses, eu tive que trabalhar presencialmente, e ele sempre teve o cuidado de me levar e de me buscar, tentando sempre me proteger o máximo possível. Só que às vezes eu voltava com algumas sacolas, né? Sabe, mulher faz uma comprinha, precisa de alguma coisa. E aí eu entrava no carro, punha sacolas no banco de trás, e às vezes quando a gente descia em casa, eu tinha a expectativa que, ao entrar em casa, saindo da garagem para entrar em casa, ele pegasse as sacolas e levasse para dentro para mim. Mas ele não fazia isso. Ele descia do carro, não sei o quê, abria a porta. Aí eu descia cansada, depois de um dia de trabalho, olhava para a sacola no banco de trás e falou, oxa, ele nem lembrou de pegar a sacola para mim. Até que um dia, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar mais chateada com isso. Eu resolvi falar para ele, eu falei, olha, eu trouxe essa sacola, ela está um pouco pesada, será que... Preciso te contar, eu tinha sempre essa expectativa de você ter esse ato, ser cavalheiro e falar, não, bem, pode deixar que eu vou levar a sacola para frente, lá para dentro. Ele falou, é importante para você, não foi, amor? Sim. E a partir daí ele começou a levar a sacola para dentro. São pequenas coisas, são pequenos gestos, mas eu poderia passar muitos dias, porque normalmente a expectativa feminina é diferente do posicionamento masculino. Então, nós precisamos nos comunicar. Eu falei para ele a minha necessidade, a minha expectativa, e ele pôde atender. Eu poderia ter ficado guardando isso, mas não, nós precisamos expressar aquilo que pedimos e aquilo que nós sentimos. E eu acho que uma coisa muito importante também é que se você ama a pessoa com quem você convive, você deve sempre procurar ir além do que você pode. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que a Trindade fez por nós. Eles foram além. Jesus na cruz foi além. Deus, quando nos deu o seu Filho, foi além. O Espírito Santo, quando entrou dentro de nós para morar em nós, Ele foi além. Então, se você ama, vá além. Vá além do que você pode para fazer a pessoa com que você vive feliz, para fazer a sua família feliz. E uma outra coisa muito importante que nós queremos falar aqui para vocês, é que você não deve, como a Silene falou aqui, as cobranças do mundo, o mundo tem nos cobrado, o mundo muitas vezes nos sufoca, porque você precisa dar resultado, você precisa ser bom naquilo que você faz. Você precisa ser bom sim naquilo que você faz, porque Deus, Ele espera isso de você. Em primeiro lugar, que você seja bom dentro da sua casa. Mas que você também entenda que muitas vezes, nós, eu ou ela, nós às vezes temos o nosso dia que nós não acordamos tão bem, o nosso dia onde nós não estamos tão bem-humorados,
a gente tem que entender que o nosso companheiro, que os nossos filhos, eles têm as suas fragilidades e os seus momentos de dificuldades. Por isso, não espere que o seu parceiro, que o seu filho, que a sua esposa, seja uma pessoa de alta performance, que ele sempre tem que estar bem, que ele sempre tem que estar feliz, que ele sempre ame e entenda os momentos da pessoa com quem você vive. E também transmita com amor, né? Porque como diz lá em Efésios 4, 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, meu querido, se você vai dar alguma resposta, vai dizer algo para alguém da sua casa, para alguém, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, seja para quem for, para a sua sogra, para o seu sogro, você pensa nesse versículo. Será que essa palavra vai promover edificação? Ou vai trazer machucados? Ou será que vai trazer destruição? Então avalie sempre, antes de falar, antes de reagir, avalie e pense nesse versículo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, nesse tempo em que nós vivemos e estamos vivendo intensamente com a nossa esposa, com os nossos filhos. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa no nosso coração que nós falamos no culto passado. Quem governa o seu lar? Se Deus governa o seu lar, meu querido, palavra torpe não tem poder. Palavra agressiva não tem espaço dentro da sua casa. Por isso é importante você saber falar e você saber ouvir. E para isso nós queremos ler um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso mesmo, nosso primeiro item foi atenção no falar. E agora o segundo é saber ouvir. O versículo é muito claro. É uma determinação que Deus traz. É uma diretriz para um bom relacionamento. E para falar sobre isso, nós vamos usar o nosso segundo casal de personagens. Personagens bíblicos, é claro, né? Nós vamos falar de José e Maria. Sabe? Maria, mãe de Jesus? É essa mesmo. Nós queremos contar rapidinho a história deles para que a gente possa relembrar e destacar alguns episódios e algumas situações. Esse é um casal que teve no seu relacionamento um início bem complicado. Olha que eu vou te dizer que eles entraram no casamento já com uma prova bem difícil. Afinal de contas, durante o seu noivado, José é surpreendido com uma notícia bem inesperada, que a sua esposa, da qual ele não havia desposado, estava grávida. E segundo os costumes da época, ele deveria denunciá-la e ela ia ser apedrejada, ela ia sofrer as sanções daquela situação. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que ele era alguém que não queria difamar, que seu coração era cheio de amor. Ele não quis defender a si, ele a amava tanto que quis preservá-la. Lê aí para a gente os versículos de Mateus 1, de 18 a 20, amor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Nossa, que situação é essa, né? Que dificuldade quando José soube que ela estava grávida, noiva, que não tinha sido ele. Ele tinha tudo para ter uma reação até violenta, brava. Violenta, não agressiva. Estou falando radical. Falei, eu vou largar essa mulher. Como é que ela pode ter feito isso comigo?
Mas diz a palavra aqui que o seu coração era tão cheio da graça, da paz de Deus, do amor por Deus e por ela, que ele pensou em outro plano. Eu vou abandoná-la para não difamá-la. Eu assumo esse risco e deixo para que ela não sofra as sanções. Olha, queridos, nós precisamos tomar isso como exemplo. Porque muitas vezes a gente sabe de uma situação e sai reagindo, tomando posicionamento. Está vendo? Olha essa situação, olha aqui que está. Eu tenho certeza que não aconteceu isso aí na sua casa. Isso é de algum vizinho, de algum parente distante. Mas nós devemos seguir esse exemplo. Ele não reagiu agressivamente, ele não foi impulsivo, mas sim, o seu coração era cheio de amor. Eu acho uma coisa impressionante na vida de José, porque a cultura da época permitia que ele largasse Maria, permitia que ele fosse embora, mas ele a amava. E ele escutou a voz do Senhor. Ele escutou o anjo que Deus mandou. Então eu queria falar para você. Tantas vezes a gente pensa em jogar tudo para o alto. Às vezes é mais fácil você falar, está vendo? O seu filho que fez isso. Ou está vendo? A culpa é sua. Mas procure entender a situação. Procure entender o que está em volta de todas as coisas. Para que você tome decisões baseadas no Espírito Santo de Deus. Não no que o mundo diz, não no que o seu desejo humano diz, mas o que o Espírito Santo tem para você. Por isso é muito importante, meu querido, que você tome cuidado com as fontes que cercam a sua vida. As fontes que têm alimentado você. As fontes que têm enchido o seu coração, a sua mente. Que você tome cuidado com aquilo que você tem enchido a sua casa, enchido a sua família. E em Mateus 12, 34, fala muito sobre isso. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que o seu coração está cheio. Do que você tem alimentado o seu coração. Você tem alimentado o seu coração de amor. Você tem alimentado o seu coração de respeito. Você tem amado as pessoas que estão com você? Ou você trata melhor as pessoas que estão lá fora do que as pessoas que convivem com você? Você trata melhor o seu amigo, a sua amiga de trabalho, do que a sua esposa, do que seus filhos? Cuidado com as fontes. Outro fato muito importante, né? Que diz aqui o texto que um anjo veio e falou com ele em sonho. Esclareceu todas aquelas circunstâncias. Deus tem o maior interesse em esclarecer as circunstâncias dentro da sua casa. O que aí não está bom? O que aí precisa de conserto? Deus dos céus pode ministrar na vida de vocês e no coração de vocês. Se submetam à liderança e à direção de Deus, porque Ele intervém dos céus, para que haja paz, amor, respeito dentro do seu lar. Por isso, queridos, reforçando, precisa haver amor e respeito, como José teve com Maria. Você sabia que uma das chaves para termos um casamento bem sucedido é desejar escutar e compreender o que o nosso cônjuge está dizendo? Saber que somos ouvidos nos leva a amar ainda mais nosso próximo. Falar e ouvir. Muitas vezes nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir. Filtrar aquilo que nós ouvimos. Colocar o nosso amor
e o respeito que nós temos um pelo outro antes de falarmos. O que tem acontecido no nosso tempo é que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Nós estamos apenas reagindo e falando, muitas vezes sem pensar. E jogando aquilo que Deus nos deu, a nossa família, o nosso casamento, no esgoto. Meu querido, valorize a pessoa que está do seu lado. Valorize a sua família. Ouça com amor. Entenda os gestos. Entenda a forma de agir. Respeite, ame, cuide, zele pelo aquilo que Deus te deu. Porque isso Deus vai cobrar de você. A sua família, o seu casamento. E para encerrarmos, eu quero falar um último princípio bem rapidinho, que fala que como no relacionamento com Deus, também isso fica tão evidenciado. O salmista diz algo maravilhoso que a gente também pode trazer para a nossa realidade. E ele fala assim lá no Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele se inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei enquanto viver. Olha, aqui o salmista está falando a importância que se tem em ouvir, que o amor também é demonstrado quando se ouve, quando se tem um tempo de qualidade, você pode olhar no olhar do outro e poder se expressar. Não, sem o outro estar olhando no celular, pensando em outra coisa, não. Olho no olho e você poder expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Por isso queremos deixar um exercício, quero pedir para o pessoal do louvor vir, e nós queremos deixar um exercício para você. Que esse salmo seja agora declarado que com o nome do seu cônjuge, ou com o nome do seu filho, com o nome dos seus pais, com o nome daquele que você ama. Então, que no lugar do Senhor, você vai dizer o nome da pessoa, tá bom? Então, eu vou fazer isso para o Robson e você vai fazer isso para o seu marido. E depois o marido vai fazer para a esposa, ok? Então, vamos colocar Salmo 116, 1. Amo o Robson, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Viu? Amém. Agora o Robson, o marido fala para a esposa. Vamos lá, os homens, olha bem no olho da sua esposa aí e fala o seguinte: meu querido, olha aí, firme. Amo a Silene, porque ela ouve a minha voz e a minha súplica. Aleluia. Amém. Meu querido, que esse seja uma tônica na sua vida. Que você saiba ouvir. Que você saiba ouvir com amor. Que você não esteja nos prognósticos, que você não esteja nos 90% que os pesquisadores dizem. Mas que você seja os 10%. Porque Deus colocou você neste mundo para ser luz, para ser sal, para que a sua família, para que o seu casamento resplandeça a glória do Senhor. Então ame a sua esposa, ame o seu marido, respeite sua esposa, respeite o seu marido, ame a sua família, respeite a sua família. Eu queria orar com você neste momento. Eu queria que, se você puder fechar os teus olhos, que você feche os teus olhos. Talvez tantas pessoas estejam sofrendo violências. E violência a gente não fala aqui só em bater, violência física, mas violência emocional, violência sentimental. E saiba que existe um Deus no céu, que te ama, que pode mudar toda a situação na sua vida.
pode restaurar o seu casamento, pode restaurar a sua família, pode transformar o seu filho, pode transformar o seu relacionamento. Meu querido, e nessa noite eu quero em primeiro lugar falar para você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus nessa noite, eu queria te convidar a entregar a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor, porque Ele pode mudar a tua sorte. Eu posso dar um conselho, minha esposa pode dar um conselho, mas existe um Deus que pode mudar a sua sorte, pode mudar a sua vida. E se você quer conhecer esse Jesus nessa noite, você está vendo esse QR Code aí na tela? E faça essa oração comigo. Senhor, eu quero nessa noite, Pai, pedir que o Senhor visite a cada família. E que o Senhor derrame do teu sangue, da tua transformação, Pai, do teu poder, Pai. Eu quero declarar, Senhor Deus, que essas pessoas que estão te aceitando, Pai, que no nome de Jesus, Oricanto, o Senhor invada a casa de cada um, Senhor Deus. Transforme o coração, transforme a vida, Senhor Deus. Mude a história, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode fazer todas as coisas no nome de Jesus. E meu querido, eu quero orar com você que já aceitou a Jesus. Talvez você esteja aí querendo jogar as coisas para o alto, falando que não dá mais. Meu querido, Deus quer que você caminhe mais uma milha com a sua esposa. Deus quer que você caminhe mais uma milha com o seu filho. Por isso, ame, respeite. Saiba que a sua família é um presente de Deus. E Ele pode transformar a sua história. Senhor Deus, visita cada família. Eu quero declarar que toda violência emocional, toda violência física, toda violência sentimental não tem poder, Senhor Deus. Pai, transforma as vidas, transforma, Senhor Deus. O Senhor pode transformar, Espírito Santo de Deus. Derrama e transforma, no nome de Jesus, vá transformando agora, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Querido, se você tem alguma necessidade específica, fale conosco, escreva aí no chat. Nós temos uma equipe para orar por você e nós queremos te conhecer. E vamos agora louvar ao Senhor e permita que Deus invada a sua casa, trazendo restauração, trazendo cura, quebrando toda a palavra contrária, toda ação que foi reação sem amor, toda palavra de desonra seja quebrada em nome de Jesus. Que Deus agora atue dentro da sua casa, que o Senhor reine sobre a sua casa e estabeleça o seu governo sobre todo o seu lar e os seus relacionamentos. Amém, queridos? Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo possam agir na sua comunicação, na sua família, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, fique com Deus. Nos siga nas redes sociais, iacasais.sede. Te esperamos. Deus te abençoe. Deus abençoe.